Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Angelina e hoje nós teremos mais uma aula da Escola Bíblica em Casa para os Pequenos da Igreja Batista Central de Poá. Primeiro, olhem só a linda homenagem que nós recebemos do Dia das Mães. Ficou lindo! Tenho certeza que a mamãe ficou muito feliz. E muito obrigada por ter enviado o seu desenho. Nós continuaremos a estudar o livro de Neemias. Vocês se lembram da história de Neemias? Bem, Neemias era o copeiro do rei de Susã e ficou sabendo que os muros de sua cidade, Jerusalém, estavam destruídos e as portas queimadas. Ele ficou muito triste, mas orou a Deus e foi falar com o rei para que pudesse se ausentar de seu trabalho e ir para Jerusalém reconstruir os muros. O rei permitiu que ele partisse e, quando chegou em Jerusalém, começou a falar com o povo para que começassem a reconstrução dos muros. E eles começaram. Neemias usou o seu dom de liderar e conduziu o povo nesta grande obra. Olhem só o nosso versículo-chave de hoje. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Salmos 24, 1. Tudo o que existe é do Senhor nosso Deus. Tudo. E algumas coisas ele confia a nós para que cuidemos. Hoje eu quero falar sobre o que o Senhor nos dá e que podemos usar para o reino de Deus. Falaremos brevemente sobre mordomia. Você sabe o que essa palavra significa? Mordomia significa administrar, cuidar dos bens de uma casa. Mas para nós, que somos cristãos em Jesus, mordomia significa o nosso serviço, nosso trabalho para o reino de Deus. Eu conheço uma passagem bíblica que ilustra muito bem como podemos ser bons mordomos e de como podemos utilizar aquilo que o Senhor nos dá e como podemos utilizar tudo isso para a glória de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 até o 21, nós lemos a passagem da multiplicação dos pães. E dentro desta passagem, nós conhecemos um jovem que mostrou ser um ótimo mordomo do reino de Deus. Nós não sabemos o seu nome e nem ao certo a sua idade, mas sabemos que ele era novo, um rapazinho, um jovenzinho. Ele estava junto com a multidão que seguiu Jesus para o deserto, mas ele foi prevenido. Ele levou o seu lanche, 5 pães e 2 peixes. Jesus foi pregando e pregando, o tempo foi passando e já era tarde quando Jesus notou que a multidão estava faminta. Ele então pediu para que os seus discípulos alimentassem a todos. Mas os discípulos não tinham dinheiro suficiente para comprar comida para toda aquela multidão. Então eles começaram a procurar entre as pessoas para saber se alguém tinha levado algo para comer. E encontraram o jovenzinho com o seu lanche. Como vocês acham que foi a reação dele? Será que ele pensou em não dividir o seu lanche? Afinal, era só um pouquinho e ali tinha uma multidão de pessoas. Pois bem, essa era a chance dele de demonstrar que era um menino que sabia cuidar do que Deus tinha dado a ele. Sabem o que ele fez? Ele deu o seu lanche para Jesus. Sim, certamente ele pensou: Jesus vai fazer algo maravilhoso, tenho certeza. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus orou agradecendo pelo alimento e multiplicou 5 pães e 2 peixes, de modo que toda a multidão pôde se alimentar e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando cuidamos daquilo que Deus nos dá e compartilhamos com quem necessita, estamos agradando a Deus e sendo bons mordomos. E isso vale não somente para alimentos, roupas ou outros bens materiais. Se você tem um dom, por exemplo, se você sabe cantar, dançar ou tocar um instrumento, você usa a serviço do reino, porque foi Deus que te deu.
Se você tem tempo para se dedicar a uma obra, como a obra que Neemias iria realizar, você usa esse tempo e fique certo de que Deus estará se agradando do seu serviço. Neemias foi um ótimo mordomo, sabia? Sim, ele usou a liderança que Deus tinha dado a ele para administrar toda a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas essa história ainda não acabou. Nós continuaremos a estudar o livro de Neemias. E você não pode perder os nossos próximos vídeos. Há muitos dons e talentos que o Senhor nos deu, e nós só seremos bons mordomos se os usarmos para a glória e para o reino de Deus. E como atividade de hoje, eu quero pedir para que vocês façam um desenho parecido com esse aqui. Reparem como há várias possibilidades de usar seus dons e talentos para a obra e para o reino de Deus. Façam um lindo desenho, bem ilustrado, e desenhe ali os dons e talentos que Deus tem dado para você e que podem e devem ser usados para o reino de Deus. Pode ser cantar, dançar, atuar, pintar. Faça uma obra de arte. Peça para o papai ou para a mamãe tirar uma foto e envie para o nosso e-mail ministério.infantil.ibcp@gmail.com. Nós ficaremos felizes em receber o seu desenho. Não se esqueça de ser um bom mordomo para o reino de Deus. Fiquem com Jesus e até mais!